No vídeo de hoje nós vamos ensinar vocês 5 maneiras para aprender inglês. Olá, viajantes! Tudo bem com vocês? Para você que está chegando a primeira vez, seja bem-vindo. O meu nome é Rogério. Eu sou Ana Paula e nós somos o World by Two, um casal que ama viajar e decidimos compartilhar o mundo com vocês através da internet. E como todo mundo sabe, é muito importante aprender um outro idioma, principalmente o inglês, uma das línguas mais faladas do mundo. E para quem gosta de viajar, quem quer pleitear um emprego novo, um emprego fora do Brasil, tem que falar inglês. É uma das perguntas que a gente recebe bastante, né? Eu consigo ir para tal lugar sem falar inglês? Eu consigo visitar tal país sem falar inglês? E no geral, a gente acha que se você souber o mínimo que seja do inglês, ajuda bastante em qualquer país do mundo. Bom, então nós vamos usar um pouco da nossa experiência. A gente fala inglês não igual um nativo, mas a gente se vira em qualquer situação, tá? Então a gente vai passar um pouco da nossa experiência para vocês e mostrar quais as formas para se aprender inglês, pois existem muitas hoje. Então nós vamos, antes da gente entrar nas formas de aprender inglês, a gente vai pedir algumas coisas. Uma, se inscreve aí no nosso canal se você não é inscrito, é muito importante pra gente. Deixa aquele like no vídeo, tá bom? Então vamos lá. Regra básica para quem vai aprender inglês: estudar muito. Estudar, estudar, estudar e praticar, né, Paula? Tem que praticar bastante. Vocês vão ver, conforme o vídeo for acontecendo, que eu aprendi de uma forma, o Rogério aprendeu de uma outra forma o inglês. Então, nem tudo que funciona para um, funciona para todo mundo. E praticar o inglês é realmente o mais importante de tudo. Isso. Então, vamos lá. A gente falou praticar, praticar, estudar, estudar. Tem que ler muito, tem que falar muito e tem que ouvir muito. Outras dicas para quem está começando. Algumas pessoas defendem para não usar o dicionário inglês-português, outras pessoas defendem. Assim, a regra é a seguinte: não existe certo ou errado, existe o que funciona para cada um, né, Paulo? Eu, particularmente, eu gostava de usar um pouquinho o dicionário inglês-português e às vezes eu deixava o dicionário de lado e focava só no inglês mesmo, sem traduzir. No meu caso, eu sempre usei um dicionário em inglês. Ele tem até lá no finalzinho a tradução, mas ele explica para você o que é a palavra em inglês. Eu vou deixar o nome do dicionário, chama Password, e eu indico muito, é um dicionário muito bom. Tá, isso. E as últimas regras antes da gente ir para as formas de aprender inglês. Não ter medo. Nem vergonha. Confiem, nem vergonha. Não é difícil. E tem que ter muita força de vontade e importante, isso não vem de uma hora para outra para quem não fala nada, tá? Não acho que vocês vão fazer uma aulinha e já vai sair falando, então tem que ter perseverança e insistência. E agora um último recado antes da gente ir nas formas de aprender inglês é o seguinte: no final dessa aula a gente vai dar uma aula introdutória de inglês, assim, para quem não fala nada. Vocês vão terminar a aula de hoje e vão falar assim: eu aprendi alguma coisa em inglês. Então a gente vai ensinar o básico para vocês. Só lembrando que todos os cursos, sites relacionados a cada forma de estudar inglês a gente vai deixar na descrição do vídeo. Bom, a primeira forma de aprender inglês é ir para uma escola de idiomas, né? Então tem algumas aí, tem CNA, Wizard, Fisk. Eu fiz o Wizard 7 anos, você fez um pouquinho de CNA, né? Eu fiz um pouquinho de CCAA. Nossa! Assim, CCAA. Quem é jovem não vai lembrar, eu acho que CCAA tem hoje ainda, eu não sei. Mas eu fiz CCAA, fiz um pouco de Fisk, fiz grande parte em CNA e finalizei com um professor particular. E quais são os prós e os contras de cada um dos itens que a gente vai falar? No caso das escolas de idioma, os prós são os seguintes: a estrutura da escola, que já te dá os livros e tal, o valor e também o ensino, eles já têm toda uma metodologia que eles usam em todas as escolas, é um padrão de ensino. E não importa muito daí se você troca de escola, contanto que ela seja da mesma rede, a metodologia é a mesma. Então isso facilita bastante. E o que tem de contra numa escola de idiomas? Você tem que disponibilizar um tempo para ir até a escola.
Normalmente os cursos eles são dados em módulos. Então, às vezes você tem uma facilidade de aprendizado, né? Você aprende mais rápido do que o resto da turma, ou ao contrário, você tem uma dificuldade maior em aprender, então você fica preso nesse módulo, né? Se a sua turma não acompanha da mesma forma, você acaba ficando preso naquele módulo. Então pode demorar muito tempo para você aprender inglês. E apesar de ter a metodologia e isso ser um pró, ele também pode ser um contra, porque algumas pessoas se adaptam melhor ou não com as metodologias de cada escola de idioma. Bom, dando sequência aí, vamos para a segunda forma de se aprender inglês. Depois desse que a Paula falou, que é em escola de idiomas, um dos mais procurados é o professor particular. Então é você ir até a casa dele ou ao escritório dele, ou o professor vai até a sua casa. Qual é a principal vantagem disso daí? O tempo de deslocamento. Se o professor for até a sua casa, você já economiza tempo. Se você for até o escritório, você já não tem a economia do tempo. Mas a grande vantagem é a velocidade do aprendizado, pois é só você e o professor. Então, teoricamente, você vai aprender muito mais rápido com o professor. Bom, e quais são os contras? Normalmente, o custo de um professor particular é mais caro do que se você comparar numa escola de idiomas convencional. Lógico, tem que pesquisar, mas normalmente é mais caro, né, Paula? Pelo que a gente conhece aí, nossa experiência. E também tem a metodologia. Pode ser que você escolha um professor e a metodologia dele não seja legal para você. Então busque referência de amigos, pessoas que conhecem esse professor. Experimenta, assim, pede uma aula demonstrativa para ele antes de você começar. Vê qual é o método dele, se você se adaptar, então... Bom, e eu vou aproveitar aqui e já vou emendar, que é um professor particular por Skype. Qual a diferença? A diferença é que você não precisa ir até a casa do professor e nem o professor precisa ir até a sua casa, basta ter o computador e uma internet. Eu falo Skype, mas dá para fazer até por WhatsApp, videochamada e tal. Então, os prós também é a velocidade de aprendizado, é só você e o professor. Não tem o tempo de deslocamento. E os contras também, provavelmente, é o custo do professor, que vai ser mais caro, e a metodologia de ensino, tem que pesquisar, buscar referência do professor para ver se você se adapta à metodologia dele. Vale dizer que no caso do professor particular, a metodologia pode inclusive ser conversada com ele, né? Se você passou um tempo aí e achou que a metodologia não tá bacana, senta com o professor e fala, olha, dá pra gente mudar isso, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, né? É sempre, o bom do professor particular é isso, você sempre pode conversar, ao contrário da escola de ensino, que é metodologia ali bem fechadinha e não tem como mudar. Ainda nessa história aí de aprender inglês online, tem também os sites aplicativos que te ensinam inglês online. Inclusive tem duas pessoas, né, que fazem um trabalho muito bacana, são referências hoje no mercado brasileiro, que são o Mairo Vergara e o Ravi Carneiro. Então são duas pessoas que ensinam inglês online, inclusive pelo Instagram, algumas coisas, que são referência hoje. E uma coisa que está muito falada, né, um site que está sendo muito comentado é o Cambly. Como que você faz isso? Você marca as aulas com uma pessoa que você pode escolher faixa etária, se é homem, se é mulher, onde mora, e aí você vai batendo papo com essa pessoa e ela vai te ensinando o inglês. Então são três aí que a gente vê, né, que estão muito falados, principalmente o Cambly. E quais são os prós e contras desses métodos? Bom, o primeiro pró é o custo. O custo de um curso ou de uma plataforma dessa por mês é muito menor do que se você pagar um professor particular, né? E tem também a economia de tempo, que você só precisa ligar o seu computador ou pelo próprio celular para começar a aprender, e também a rapidez de aprendizado. Como você quem faz os seus horários, a sua forma de aprender, quanto mais tempo você disponibilizar para isso, mais rápido você aprende. E isso também gera um contra. Então, um dos contras é, você tem que ter uma disciplina para aprender. Não é só baixar o aplicativo no celular ou abrir o site e esquecer que ele existe depois de uns meses, né? Tem que ter muita disciplina.
E uma outra coisa também é realmente escolher um curso bom ou uma pessoa que tenha já um nome, que alguém já conheça, que já tenha feito cursos. Na própria internet, se você der uma pesquisada, normalmente tem falando ali da pessoa ou do curso que você está interessado. E você falou, Paula, que um dos prós é o custo em relação ao professor particular, mas se pesquisar pode sair mais barato que uma escola convencional também. Com certeza, tem alguns casos que sai mesmo. Mas aí é o ponto que a Paula falou, tem que ter disciplina e tem que pesquisar bastante se o curso é bom para, de repente, não fazer uma escolha equivocada. E só lembrando, tudo que a gente está comentando, a gente vai colocar os links na descrição do vídeo dos cursos existentes que tiver e por aí vai para vocês saber cada forma de estudar inglês, onde procurar. E também vale comentar que isso não é um jabá de ninguém que a gente está falando, a gente está realmente falando dos sites e das pessoas para vocês aprenderem, não é jabá. Gratuitamente. Bom, vou falar a quinta forma de estudar inglês, é muito parecido com o que a Paula falou, só que qual que é a diferença? Esse que eu vou falar não sei se vocês já ouviram, as plataformas Hotmart, Eduz e Monetize. Como que funciona? Algum professor de inglês vai lá e faz videoaulas ou faz um e-book em PDF e sobe nessa plataforma. Então você entra lá e fala curso de inglês, aí você pode escolher entre videoaula ou o e-book em PDF. Qual a diferença? Não é o site do professor esse daí, essa plataforma é da Hotmart. Você paga, você recebe um login, uma senha, aí você entra lá, se for videoaula, tem lá por capítulo, assim que você termina, marca concluído e tal. Então é como se fosse uma escola virtual. E assim, só porque é da Hotmart, não é o site próprio do professor, ele é melhor, ele é pior? Não, de forma alguma. A única coisa é que o site do professor, o site próprio, é ele que comanda, ele que monta a estrutura e tal, mas o Hotmart fornece todo o suporte a pagamento, suporte a problemas de acesso, reembolso de dinheiro, essas coisas. E quais são os prós nesse caso? Também o custo. Você não precisa ir até uma escola, ir até a casa de um professor, você pode fazer o curso na comodidade da sua casa. E além do custo teoricamente ser menor, porque você não tem o deslocamento e tal, normalmente costuma ser mais barato até do que uma escola convencional. Mas quais são os contras? Novamente, você precisa ter disciplina e você precisa pesquisar um curso que tenha bastante avaliação, que seja conhecido. Se eu tiver que dar uma dica, é o seguinte: idiomas não se aprende lendo. Então, se você vai fazer um curso onde só tem PDF, só tem e-book, como que você vai aprender a entonação da palavra, como diz aquela palavra, lendo só? Então fica aqui uma dica: sempre que você for fazer um curso de idiomas, você tem que estar ouvindo a pessoa falar. Seja um curso online, numa plataforma onde o curso já está lá e você vai assistir às aulas, seja por Skype, por WhatsApp com professor particular ou presencial com professor particular. E ainda falando sobre plataformas, aplicativos e sites, existem inclusive sites e plataformas e aplicativos gratuitos para você aprender o inglês. Então não tem desculpa que eu não tenho dinheiro para pagar. Existem várias opções gratuitas para você começar pelo menos a aprender o básico, para você sair ali do não sei nada, sim. Aprender mais do que o The Books on the Table. The Sky is Blue. The Sky is Blue. Então algumas plataformas que a gente indica é a Duolingo. Então você tem acesso a alguns módulos gratuitos. Se você quer continuar, daí você paga. Tem o Busuu também, que também tem alguns módulos gratuitos. Mas você faz o seguinte: se você entrar ali na sua Apple Store ou na loja do Google? Na loja do Google, você pode procurar inglês gratuito e vai ter várias opções de aplicativo para você baixar e começar a aprender o seu inglês. E complementando essa forma de aprender inglês que a Paula falou, existe o Language Exchange. Se você procurar, você encontra grupo no Facebook, até site, onde você faz um intercâmbio de idiomas com uma pessoa. Vamos supor, você encontra uma pessoa lá nos Estados Unidos e essa pessoa quer aprender a falar português. Então vocês entram em contato
e aí pode ser por Skype, por WhatsApp, onde vocês podem combinar, olha, meia hora a gente foca no inglês e meia hora no português. Um ensina o outro de forma gratuita e todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando e dá para aprender muita coisa também. E quais são os prós de usar sites, aplicativos gratuitos? Primeiro pró, é de graça, né? É gratuito. Sim. E aí a velocidade de aprendizado também pode ser um pró, tudo vai depender de você. Lembrando que tudo que é online, que depende de você, pode ser um pró, pode ser um contra, né? Então se você não insistir aí e não tiver disciplina, é tudo mais complicado. Então tem que ter disciplina, então isso pode ser um pró, você pode aprender muito rápido. Tem também a economia de tempo, né, de deslocamento, porque você está em casa, às vezes você está indo para o trabalho, dentro do metrô, dentro do ônibus, pega o celular, aprende um pouquinho, escuta um pouquinho, né, indo para a faculdade, voltando. Bom, então não tem desculpa para não aprender inglês, tá? Então a gente passou 6 formas para vocês aí, dá para escolher, tendo pago, ao mais caro, ao mais barato, ao gratuito. Na sua experiência, o que você acha que foi o melhor, assim? Verdade, bom compartilhar, bem lembrado. Eu acho que é legal a gente passar a nossa experiência. Para quem está começando, se tiver um tempinho aí, ainda não está com aquela pressa de aprender, eu acho que dá para começar numa escola de inglês. Procura uma escola de nome, né? Se informa na sua cidade qual escola tem um curso legal. Se você tem algum amigo que estuda nessa escola, dá uma conversada com ele. Eu começaria por aí, depois de 1-2 anos, se der, eu iria atrás de um professor particular. No meu caso, eu fiz muitos anos em escola de idiomas, mas eu vou ser muito sincera e falar que eu aprendi muito pouco na escola de idiomas, assim, depois de que nem você comentou, no início, assim, pro básico, eu acho que é muito válido. Depois do básico já começa a demorar muito o aprendizado, ao meu ver. Eu aprendi muito escutando música. Olha, eu vou falar que eu aprendi bastante. Eu peguei uma boa base, só que acontece, às vezes o curso leva muito tempo para ensinar pouco. Isso. Então você ficava ali, às vezes você ia na aula, ficava repetitivo e tal. Então por isso que infelizmente é a realidade. Pode ter alguns alunos na sua sala que não desenvolvem e pode ficar segurando e tal. Então é por isso que eu escolhi procurar um professor particular para ganhar velocidade. Eu aprendi bastante com música, né, como eu comentei, e depois a empresa onde eu trabalhava pagou um professor particular para dar aulas para algumas pessoas chaves da empresa, e ali também eu achei que no professor de particular foi quando eu tive a grande mudança de nível de inglês. Mas olha, não se preocupe, é como a gente falou no começo do vídeo, não vem de uma hora para outra. Tá? Pode parecer difícil, assim, como eu disse, não vem de uma hora para outra, vai parecer difícil porque você está aprendendo uma nova língua, você tem que aprender o vocabulário, como falar, como ler, mas às vezes vai parecer que você está patinando e tal, mas vai chegar uma hora e você fala, eu tô falando, eu tô entendendo, eu tô lendo. Então... Nossa, isso é muito legal, quando você vê um filme e pensa assim, caramba, eu entendi o que ele falou no filme, que legal, né? Dá um orgulho, é bem legal. Bom, então como a gente prometeu, nós falamos para vocês formas de aprender inglês. E como a gente também comentou lá no início do vídeo, a gente vai ensinar um pouquinho de inglês para vocês, para a hora que vocês terminarem de assistir tudo, falar assim, olha, eu aprendi alguma coisa diferente hoje. Bom, para quem não fala nada de inglês do zero, ou começou um pouquinho, na nossa opinião, o que é mais importante é aprender o verbo to be. Eu acho que não dá para começar a aprender inglês sem falar, sem conhecer o verbo to be. Então eu vou explicar para vocês agora o que seria. Então vamos aqui à nossa aula introdutória de inglês. Então quem está começando a aprender inglês agora, eu acho que é obrigatório começar por isso daqui, que é o famoso verbo to be. Tá? Então, primeiro passo, decorem esse verbo to be de início. O que é esse verbo to be? Como vocês podem ver, o verbo to be é ser ou estar, tá? Então sempre é ser ou estar. Pode ser no presente, passado ou futuro, mas nesse exemplo aqui a gente vai falar só do presente e construir uma frase.
O verbo to be ele é composto de um pronome pessoal, mais um verbo e mais um substantivo ou adjetivo, que a gente vai ver mais à frente, vai ficar fácil o entendimento. Exemplo: I am beautiful. Eu sou bonito. Então, eu é o pronome pessoal, sou é o verbo, né? Como vocês podem ver lá em cima, ser e estar. E o substantivo adjetivo bonito. Segundo exemplo, I am at home. Eu estou em casa. Então, pronome pessoal, um verbo e um substantivo ou adjetivo. Agora, nessa tabelinha aqui vai ficar bem mais fácil o entendimento. Então, primeira coluna, pronome pessoal. No português não tem eu, tu, ele, nós, vós, eles. No inglês é a mesma coisa, é só decorar. Então decorem, sim, regra básica de sobrevivência, decorem os pronomes pessoais. Como se fala eu, você, ele, ela, nós, vós, vocês, eles. É dessa forma. O eu é o I, tá aí. Então, decora essa primeira parte. Como que se fala eu, você, ele, it? É usado para coisas ou animais, tá? Quando você vai falar... Normalmente o pessoal fala para cachorro, he is a dog, ele é um cachorro, mas se for levar o pé da letra tem que falar it is a dog, isto é um cachorro, né? Então tem muita gente que usa she, he, she, não tem problema. E nós, vocês e eles. Então esse é o pronome. Vai ser sempre fixo, sempre fixo. Depois, o verbo. A gente está falando que nesse caso o verbo to be vamos voltar ao slide aqui. O verbo to be é ser e ou estar. E nesse caso a gente vai falar no presente. Então a gente aprendeu o pronome, agora a gente vai falar o verbo. Então, nesse caso é eu sou ou estou. Não tem outra resposta, não tem outra alternativa para o verbo to be. Você é ou está. Ele é ou está. Ela é ou está. Tá? Nós somos ou estamos. Vocês são ou estão. Eles são ou estão. O que? Um adjetivo, um substantivo. Então, após decorar o pronome, decorem o verbo to be no presente. Então, por exemplo, para eu, que é o I, se usa am. I am. Sempre que você for falar eu sou, eu estou, I am, sempre, no presente. Para você, se usa are. Por quê? Aqui é você no singular, aqui embaixo, vocês. Mas pode ver que está escrito you. Só que um é singular, o outro é plural. Depende do contexto. Mas sempre se usa are para os dois. Tem coisa que é decoreba, a gramática é decoreba. Igual no português, né? Em vez de a gente fala, como que é? Mim foi? Não é mim foi. Eu vou, eu fui. Não mim foi, né? Então não é assim. Então you are, você é. Agora para ele, ela, it é he is. Ele é. Ele está. Is. Depois, no plural, que é nós, vós, nós, vocês e eles, é are novamente, tá? Então só usa am para I, eu sou, usa are para você e para nós, vocês e eles, e is quando não é pessoal, né? Ele, ela e isto ou animal. E por último, o adjetivo ou substantivo. Se eu estou falando o pronome eu, você, ele, o que? É ou está? Somos ou estamos? O que? Bonito, né? Então, eu sou bonito. Obrigado pelo elogio. Ou eu estou em casa. Pode ver que aqui no verbo, o I, a tradução eu, am, pode ser sou ou estou, e pode ser com bonito ou em casa. Então, eu sou bonito, eu estou em casa. Sempre você vai usar I am, tá? Não importa se você vai colocar bonito ou em casa, você vai colocar am no meio.
E para o restante, mesma coisa. Pode ver, sempre tem uma alternativa para o pronome. Sempre tem uma alternativa para o verbo. Tá? Em inglês. Em português tem 2 significados. E o adjetivo é decoreba. Vocês têm que aprender vocabulário. Sem vocabulário não se fala inglês. Você pode aprender 100% a gramática. Se você não aprender vocabulário, vocês não vão conseguir, né? Porque é óbvio como que se fala. Tem que ter vocabulário. Então tem que aprender. Eu sou feliz. Eu estou na escola. Ele está na escola. Pode ver que só muda o final agora. Decorou o pronome, decorou o verbo. Depois é só o adjetivo e substantivo. Então assim, se vocês analisarem por essa forma, é fácil, só precisa, né? Agora vamos associar quem está viajando, sei lá. Eu quero falar que estou no hotel. Eu não coloquei exemplo aqui, eu estou em casa. I am at home. Por exemplo, I am at the hotel. Não tem problema se você falar I am at your hotel, I am a hotel. O pessoal vai entender. Aos poucos vocês vão pegando afinidade com esses detalhezinhos, entendeu? Quando estiver falando inglês lá fora, às vezes falam um inglês meio tupiniquim, nós foi, mas se vira. Então, essa é a primeira aula introdutória do verbo to be. Então, se vocês ficarem na dúvida, deem uma voltada no vídeo, voltem, assistem novamente. E agora eu vou passar para mais um slide que vai facilitar mais ainda a visualização. O que eu coloco aqui em inglês, onde coloco I am beautiful, you are, vocês podem ver, e na frente é o comparativo em português. Eu sou bonito, você é bonita. E aqui embaixo é com um substantivo. Você falando que está em casa, I am at home, e aqui a tradução, eu estou em casa. Tá? Então nessa tabelinha aqui é bem fácil de decorar. Vocês só vão decorar a primeira e a segunda coluna. Pratiquem, falem, escutem, né? Falem para vocês mesmos, falem num gravador, depois se escutem falando e pratiquem bastante vocabulário. Assistindo filme, ouvindo música e depois comentem aí se vocês querem continuar vendo. Eu faço um vídeo desse falando do verbo to be no passado e no futuro. Bom, o que vocês acharam? Acharam fácil ou acharam difícil? Para quem está começando agora, pode ter achado difícil, então comentem aí o que vocês acharam, ou comentem se vocês gostaram desse tipo de aula. A gente pode fazer mais daqui para frente. Hoje a gente falou só a forma no presente, a gente pode falar numa próxima do passado e do futuro. Mas é isso, se vocês ficaram com dúvida, voltem esse vídeo, dê uma assistida novamente. Se ficar qualquer dúvida, escreve aí que a gente responde. Só lembrando que todos os cursos, sites relacionados a cada forma de estudar inglês, a gente vai deixar na descrição do vídeo. Aproveita, se você curte música, por exemplo, escuta a música em inglês, tenta entender a letra, ou conforme você estiver escutando a música, fica com a letra na mão para você ir lendo, né, conforme o cantor tá... E vai cantando junto. Eu aprendi muito com música, eu sempre ouvi muito música em inglês, então para mim funcionou muito bem isso de música. E aproveitando o gancho da Paula, uma outra forma de aprender inglês é assistir séries e filmes. Obviamente em inglês, só que se der para colocar a legenda em inglês também. Conforme vocês vão ouvindo, vocês já vão vendo como se escreve e de repente até vão repetindo mentalmente ou em voz baixa como se fala determinadas palavras. Ajuda bastante. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, com a família, com quem está querendo aprender inglês. Deixa o seu like aqui pra gente. Não esquece de se inscrever no canal, que é para não perder nenhum vídeo. E vem viajar com a gente.